é a base forte, uma base que o vascaíno valoriza, uma base que o torcedor, de uma forma geral, né, é claro, valoriza. Mas a pergunta que eu faço para você neste Acorda Vascão é uma pergunta assim, para se pensar. Eu valorizo a base do Vasco, você valoriza a base do Vasco. Mas será que o Vasco valoriza a sua base? Porque é uma dúvida. E eu já embico, né, nessa pergunta feita com a seguinte questão. Temos há 2 temporadas um jogador de 21 anos de idade se destacando muito. No ano passado, esse atleta já se destacou, vestindo a camisa do Amazonas. E nesse ano, esse atleta segue se destacando. E o que era esperado, tá? E o atleta já começou no profissional do Vasco também se destacando. Além de já ter se destacado anos e anos na base do Vasco. Então, não é uma surpresa. Para quem acompanha a base do Vasco da Gama, não é uma surpresa sobre esse jogador que está aparecendo aí, que é o Cauã Barros. Cauã Barros é um jogador revelado na base do Vasco. O Cauã Barros ele tem uma história, cara, assim, sensacional, fenomenal. O Cauã, para quem não sabe, ele é natural de Pernambuco. O Cauã, ele é indígena da etnia dos Pancararus. E o Vasco, né, observando esse garoto, muito jovem, né, o trouxe para o Rio de Janeiro e ele sempre foi um grande destaque na base do nosso Cruz Maltino. Ele, muito doido contar essa história, né, muito cara de Vasco mesmo, ele se destacava entre os garotos da tribo. Seu Clécio, à época, né, um grande nome de lá, o levou para fazer testes em clubes pelo Brasil. Foi assim que o volante chegou ao Primavera, time do interior de São Paulo, ao qual o Primavera, inclusive, detém 30% dos direitos econômicos do atleta. Aos 15 anos, ele, nos campeonatos locais de São Paulo, chamou a atenção do Vasco da Gama. E em 2019, com 15 anos, o Vasco trouxe ele para o Rio de Janeiro, passou a integrá-lo no time sub-15 e desde então ele nunca saiu. Então, o jogador que está desde os 15 anos no Vasco, um indígena, cara. Cauã Barros é um indígena no Vasco da Gama, olha que loucura. E sempre foi esse grande destaque, cara. Sempre foi titular, jogador volante, que sai pro jogo, um volante bem moderno. Estreou no profissional em 2023 sob o comando do Maurício Barbieri, tomando conta da posição. Cauã estreou no profissional com apenas 19, 18 anos de idade, e desde o primeiro ano sempre mostrou muita qualidade. Não à toa, naquele ano de 2023, logo no início, o Vasco renovou o contrato do Cauã até o final do ano que vem, até o final de 2026, e colocando uma multa rescisória do Cauã Barros no valor de 50 milhões de euros. Mais de 300 milhões de reais hoje na cotação atual. Então sempre foi um destaque. O Vasco no ano passado emprestou, eu entendo, para dar bagagem, acho legal, acho interessante. Mas chegou no início do ano, qual era o correto? A gente deu bagagem para o atleta, vamos ver como ele tá, vamos reintegrá-lo ao elenco agora. Isso não aconteceu. O Vasco resolveu emprestá-lo novamente ao América Mineiro e agora ele tá voando por lá. São 5 gols marcados, um atleta titular absoluto, importantíssimo para o clube de Minas Gerais. E falando em Minas Gerais, o Cruzeiro, que não é bobo nem nada, tá de olho, tá investindo, tá com grana, tá pensando em futuro, levou agora uma promessa do Flamengo, que é o Matheus Gonçalves, e tá querendo levar outra promessa do Vasco, que é o Cauã Barros. Informações aí do jornalista Vene Casagrande é que o Cruzeiro já fez 2 propostas ao Vasco para comprar o volante. Ele hoje é um dos grandes destaques do América Mineiro. E o Vasco, de acordo com informações do próprio Vene, recusou essas 2 propostas. A segunda negativa ela foi dada, inclusive, no sábado. Informações do Vene é que os valores até o momento não agradaram, mas o Vasco da Gama segue aberto a ouvir propostas, tá? O Vasco tem sim no contrato com o América Mineiro um acordo que é da seguinte maneira: qualquer proposta que chegue ao Vasco e o Vasco se interesse, diferente do que aconteceu até o momento, porque o Vasco da Gama não se interessou por nenhuma das duas. Entretanto, caso chegue alguma que seja do interesse do Vasco, o Vasco passará esse valor para o América Mineiro e o América Mineiro ele falará ao Vasco da Gama se vai cobrir esse valor ou se não tem condições de cobrir esse valor. Caso o América Mineiro tenha condições de cobrir o valor, o Cauã Barros será vendido ao América Mineiro. É o Vasco, por conta do contrato, dando prioridade de compra, né, ao clube de Minas Gerais pelo volante Cruz Maltino. Caso o América Mineiro não tenha condições de cobrir, há no contrato aí a possibilidade não, né? O América Mineiro terá direito a uma taxa de vitrine da negociação. Então assim, cara, o Cruzeiro tá de olho. O Cruzeiro tá aí. O Cruzeiro tá querendo e me preocupa. Que é um jogador bom, um jogador de qualidade. Por que esse atleta não tá no Vasco?
Não tô falando que o Tietchan é ruim, eu não tô falando que o Jair é ruim, eu não tô falando que o Paulinho Paulo é ruim, tô falando que o Hugo Moura é ruim, eu não tô falando que o Thiago Mendes é ruim. Mas o Cauã é bom. E por que esse jogador não tá no Vasco? Que é bom. Se fosse ruim, ok. Eu não vou ficar fazendo aqui. Com todo respeito, mas vamos começar a dar nome aos bois, vamos? Eu não, você me viu aqui reclamando do Cauã Paixão ter saído? Não viu. Que é um atleta que não rendeu, não virou. Desde o primeiro momento a gente viu que não ia virar no Vasco. Tem atletas que tu bate o olho e fala, vai virar, esse cara vai dar certo. Tem outros, cara. Você não vai vir aqui reclamando do Maxwell Alegria, porque não virou. E não ia virar no Vasco. Agora o Cauã é um jogador que desde o primeiro momento mostrou qualidade, então é triste. Se o Cruzeiro tá querendo, à toa não é. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. O Vasco segue aí aberto a ouvir propostas.